Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. Hoje nós iremos continuar falando sobre o Brasil Colônia. Essa é a segunda parte da videoaula. O primeiro já foi postado aqui. Se você ainda não assistiu, você pode então estar clicando aqui no canal e na página lá, Acadêmica Graciele, que você vai encontrar então o primeiro vídeo sobre esse tema que é Brasil Colônia. E hoje nós iremos para a segunda parte. Na primeira parte foi falado sobre desde o início da família portuguesa ao Brasil, né, desde dos primeiros invasão dos territórios, a distribuição de terra, o primeiro governo, enfim, foi todo o início que a gente trouxe algumas características dos períodos, alguns anos também, algumas revoltas. Tudo isso está no primeiro vídeo. E hoje nós iremos continuar falando sobre esse tema, mas trazendo mais pelo trabalho, né? O trabalho escravo, o trabalho dos africanos e o trabalho dos indígenas. E assim concluir esse tema sobre o Brasil Colônia. Então, um tema que a gente não pode deixar de destacar quando a gente menciona esse tema foi o trabalho compulsório que teve. A razão pela opção escravo africano foram muitas, mas é melhor a gente não falar em causas, mas sim um conjunto de fatores que de fato ocorreram. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles se deslumbraram com tanta riqueza que existia no território brasileiro, mas que não tinha gente suficiente para explorar essa riqueza. Quando os portugueses chegaram, eles se depararam então com os índios, né? E eles viram ali uma oportunidade então de troca. Eles viram que os índios viviam de uma forma, podemos dizer, diferente da realidade que eles viviam. Então tinha coisas que os índios nunca tiveram acesso e que os portugueses tinham. Então o que os portugueses pensou? Eu vou dar algumas coisas, né, para eles, em troca eles vão trabalhar para mim. Então assim a gente faz essa troca. Então os portugueses pensaram assim que dessa forma eles iriam ter um retorno agradável, porque tinha muita riqueza no território brasileiro, mas teria que ter pessoas para então fazer essa exploração. Então eles pensaram então que com essas trocas, eles iriam então ter um retorno agradável. Mas a gente estudando a história, a gente vê que não foi bem assim. Que por isso que os portugueses eles preferiram estar buscando o povo africano para poder fazer a exploração, continuar a exploração. Por quê? Porque o trabalho dos indígenas não estava tendo o retorno que eles queriam, que era diferente. Não porque os índios eram preguiçosos, mas é porque eles viviam mais para se alimentar. Ele não trabalhava para outros fins, e sim trabalhava somente para manter sua alimentação. Ou seja, que eles viviam de quê? De pesca, das frutas e dos animais que existiam na floresta, que existiam no ambiente natural deles. Então isso não exigia muita energia e nem muita imaginação, né? E já no trabalho da exploração precisaria desse movimento, e os índios não estavam acostumados, então eles não produziram da forma com que os portugueses queriam, e assim então eles tiveram a ideia de buscar o povo africano e fazer de escravos. Então, para os índios, a noção do trabalho contínuo ou de como hoje nós chamaríamos de produtividade eram totalmente estranha para eles, porque eles não tinham
eles não tinham esse costume, e sim eles trabalhavam somente para a sua alimentação, e a maioria da sua imaginação e da sua energia era somente descartado no quê? Nos rituais, né, nas celebrações que existiam naquela época, que fazia parte da vida deles. Então, nós podemos então estar diferenciando duas tentativas básicas de sujeição dos índios por parte dos portugueses. Uma delas é realizada pelos colonos, que segundo um frio cálculo econômico consistiu na escravidão pura e simples, e a outra é tentada pelas ordens religiosas, principalmente pelos jesuítas, por motivo que tinha muito a ver com sua concepção missionária. Então, ela constituiu no esforço em transformar os índios através do ensino em bons cristãos, e reunindo então os pequenos povoados ou aldeias para então catequizar esses índios, para que esses índios serem um bom cristão. Então, isso também significava adquirir hábitos. Mas antes dos portugueses ter a ideia de buscar os africanos, eles ainda tiveram a ideia de tentar trazer a cultura, de fazer com que os índios conseguissem se encaixar nas culturas portuguesas, né? Nós podemos então estar diferenciando duas tentativas básicas de sujeição dos índios por parte dos portugueses. Uma delas, podemos dizer que era pelos colonos, que segundo um frio cálculo econômico consistiu na escravidão pura e simples, e a outra foi tentada pelas ordens religiosas, que principalmente pelos jesuítas, por motivos que tinham muito a ver com suas concepções missionárias. Então isso constituiu em transformar os índios através do ensino como bons cristãos, reunindo então pequenos povoados ou aldeias para então estar ensinando os índios a ser um bom cristão, ou seja, isso significava também adquirir os hábitos de trabalho dos europeus, com que se criava um grupo de cultivadores indígenas flexível à necessidade da colonização. Então, o principal objetivo da colonização do ensino religioso, podemos dizer assim, aos índios não era somente ensinar a palavra e ensinar ele a ser cristão, não. Era também para colocar a cultura dos portugueses para que os índios também pudessem participar e assim se acostumar com o trabalho e assim ter um bom retorno que os portugueses esperavam. Então, as duas políticas elas não se equivaliam. As ordens religiosas tiveram então o mérito de tentar proteger os índios da escravidão oposta pelos colonos, nascendo então inúmeros atritos entre os colonos e os padres. Mas estes não tinham também qualquer respeito pela cultura indígena. Ao contrário, para eles chegava a ser duvidosos que os índios fossem pessoas. E o padre Manuel de Nóbrega, por exemplo, dizia que índios são cães e em se comerem e se matarem, e são poucos nos vícios e na maneira de se tratarem. Então os índios resistiram a várias formas de sujeição, pela guerra, pela fuga, pela recusa ao trabalho compulsório, e em termos comparativos, as populações indígenas elas tinham menores condições de resistir do que os escravos africanos, enquanto estes se viam diante de um território desconhecido, onde eram implantados à força, e os índios se encontravam em sua casa. No caso, quem era mal visto eram os portugueses, que eles estavam no território deles, né? Então, outro fator importante que colocou um segundo plano na escravidão dos índios foi a catástrofe demográfica. Esse, vamos dizer, é uma epidemia produzida pelo contato com os brancos que liquidaram milhares de índios, ou seja, eles foram vítimas de doenças como sarampo, varíola, gripe, para as quais não tinha defesa biológica. Então, duas ondas epidêmicas se destacaram
por sua violência entre 1561 a 1563, matando então mais de 60 mil índios, ao que parece sem contar as vítimas no sertão. Então, a morte da população indígena, que em parte se dedicava a plantar gêneros alimentícios, resultou então em uma terrível fome no Nordeste e em perda de braços, que é a mão de obra no caso, né? A partir da década de 1570, incentivou-se então a importação de africanos, e a coroa começou então a tomar medidas através de várias leis para tentar impedir a escravidão desenfreada dos índios. Então, as leis continuavam ressalvas e eram buladas com facilidade. Então, continuaram a escravidão dos índios em decorrência de guerras justas, isto é, guerras consideradas defensivas, ou como punição pela prática da escravização. Então, houve a compra e venda dos indígenas prisioneiros em várias tribos, e estavam então para ser devorado em um ritual. Então, só em 1758 a coroa determinou a libertação definitiva dos índios, né? Mas, no essencial, a escravidão indígena foi abandonada muito antes pela dificuldade apontada e pela existência de uma solução alternativa. Então, como vimos, ao percorrer a costa africana no século XV, os portugueses haviam começado o tráfico dos africanos, facilitado pelo contato com a sociedade, que em sua maioria já conhecia o valor mercantil do escravo. Então, nas últimas décadas do século XVI, não só o comércio negreiro estava razoavelmente montado, como vinha demonstrando sua lucratividade. Então, os colonizadores tinham conhecimento das habilidades dos negros, então, sobretudo por sua rentável utilização na atividade açucareira nas ilhas do Atlântico. Com isso, muitos escravos provinham de culturas em que trabalhos com ferro, a criação de gados eram usuais. Então, eles tiveram facilidade, e por isso os portugueses tiveram um retorno bem sucedido, porque era isso que eles queriam. E muitos escravos provinha de culturas em que trabalhos com ferro e a criação de gado era de costume. Então, sua capacidade produtiva era assim bem superior à do indígena. O historiador americano Arthur calcula que durante a metade do século XVII, nos anos de apogeu de economia do açúcar, o custo de aquisição de um escravo negro era amortizado entre 13 e 16 meses de trabalho. E mesmo depois de uma forte alta nos preços de compra de nativo após 1700, um escravo se pagava em 30 meses. Então, os africanos eles foram trazidos, né, do chamado continente negro para o Brasil em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas com escravo variam muito, mas estima-se que entre 1530 a 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovem do sexo masculino. A região da proveniência dependeu da organização do tráfico, das condições locais da África e, em menor grau, das preferências dos senhores brasileiros. Então, no século XVI, na Guiné-Bissau e na costa da Mina, ou seja, quatro portos ao longo do litoral, forneceram o maior número de escravos. E do século XVII em diante, as regiões mais ao sul da costa África, Congo e Angola, tornaram-se então centros exportadores mais importantes a partir do porto de Luanda, Benguela e Cabinda. E os angolanos foram trazidos em maior número no século XVIII, correspondendo ao que parece 70% da massa dos escravos trazidos para o Brasil naquele século. Então, com isso, costumamos dizer
que os povos africanos em dois grandes ramos étnicos: os sudaneses, predominante na África Ocidental, e Sudão egípcio e na costa norte do Golfo do Guiné e da África Equatorial e Tropical. Essa grande divisão não nos deve levar a esquecer que os negros escravizados no Brasil provinham de muitas tribos ou reinos, com suas culturas próprias. Por exemplo, alguns como os sudaneses e os angolas, bengalas, Moçambique e entre outros. O grande centro importador de escravos foram Salvador e depois Rio de Janeiro, cada qual com a sua organização própria e fortemente concorrente. Os traficantes baianos utilizavam-se de uma valiosa moeda de troca no litoral africano, o fumo produzido no Recôncavo. Estiveram sempre mais aliados à costa da Mina, Guiné e Golfo do Benin. Neste último caso, após meados de 1770, quando o tráfico da mina declinou, o Rio de Janeiro recebeu então, sobretudo, escravos de Angola, superando a Bahia com a descoberta das minas de ouro e com o avanço da economia açucareira e o grande crescimento urbano da capital a partir do início do século XIX. Então seria, podemos dizer assim, errôneo pensar que enquanto os índios se opuseram à escravidão, os negros aceitaram passivamente. Fugas individuais ou em massa, agressões contra senhores, resistência cotidiana fizeram parte da relação entre senhores e escravos desde os primeiros tempos. Os quilombos, ou seja, estabelecimentos de negros que escapavam à escravidão pela fuga e recompunhava o Brasil, colônia da organização social semelhante às Áfricas. Então, uma rede de povoados situada em uma região que, enquanto os índios se opuseram à escravidão, os negros aceitaram passivamente. Então, a partir daí, fugas individuais ou em massas, agressões contra senhores, resistência cotidiana fizeram parte da relação entre senhores e escravos desde os primeiros tempos. Os quilombos, ou seja, o estabelecimento de negros que escapavam à escravidão, teve um aumento no Brasil. Assim, as várias formas de organização social semelhantes às africanas já existiram há centenas de anos no Brasil, como exemplo o Palmares, que era uma rede de povoado que era situada em uma região que hoje corresponde uma parte do estado do Alagoas. Com vários milhares de habitantes, foi um do quilombo mais importante, formado no início do século XVII, que resistiu aos ataques dos portugueses e holandeses por quase 100 anos, vindo a sucumbir em 1695 as tropas sob o comando do bandeirante Domingos Jorge Velho. Então, admitidas as várias formas de resistência, não podemos deixar de reconhecer que, pelo menos até a última década do século XIX, os escravos africanos ou afro-brasileiros não tiveram condições de organizar o trabalho compulsório. Bem ou mal, viram-se obrigados a se adaptar a ele. Dentre os vários fatores que limitavam a possibilidade de rebeldia coletiva, lembremos que, ao contrário dos índios, os negros eram desraizados de seu meio, separados e lançados em levar sucessivas em território estranho. Por outro lado, nem a igreja e nem a coroa se opuseram à escravidão do negro. Ordens religiosas como a dos beneditos estiveram mesmo entre os grandes proprietários de cativos. Vários argumentos foram utilizados para justificar a escravidão africana. Dizia-se que tratava de uma instituição já existente para justificar a escravidão africana.
e assim transportando os cativos para o mundo cristão, onde seriam civilizados e salvos pelo conhecimento da verdadeira religião. Além disso, o negro ele era considerado um ser racialmente inferior. Então, no decorrer do século XIX, teorias científicas reforçaram então o preconceito, o tamanho e a forma do crânio dos negros, o peso do seu cérebro, demonstrava que se tratava diante de uma raça de baixa inteligência e emocionalmente instável, destinada então biologicamente à sujeição. Então aí a gente vê que a discriminação ocorreu nesse período, né, com relação aos negros. E lembremos também que o tratamento dado ao negro na legislação, o contraste com os indígenas nesse aspecto evidente. Então, estes contavam com leis protetoras contra a escravidão, embora, como vimos, fosse pouco aplicada e contivesse muitas ressalvas, né? Mas existia. Então, o negro escravizado ele não tinha direito, mesmo porque era considerado juridicamente uma coisa e não uma pessoa. Já pensou? Desde esse período já existia essa questão do preconceito. E até hoje, infelizmente, ainda existe. Então, vejamos alguns aspectos da questão demográfica. Embora os números apurados variem, há dados sobre a alta taxa de mortalidade dos escravos negros no Brasil, especialmente das crianças e dos recém-chegados, quando comparada, por exemplo, à da população escrava nos Estados Unidos. Observadores do princípio do século XIX calculavam que a expectativa de vida de um escravo do sexo masculino ao nascer em 1872 era de 18,3 anos, enquanto a da população como um todo era de 27,4 anos. Por sua vez, um cativo, homem nascido nos Estados Unidos, em torno de 1850, tinha uma expectativa de vida de 35,5 anos. Então, apesar desses números serem gritantes, não se pode dizer que os escravos negros tenham sido atingidos por uma catástrofe demográfica tão grande como a que dizimou os índios. Aparentemente, negros provenientes do Congo, do norte da Angola, atual Benin, eram meados suscetíveis ao contágio de doenças como a varíola. De qualquer forma, mesmo com a destruição física prematura dos negros, os senhores de escravos tiveram sempre a possibilidade de renovar o suprimento pela importação. A escravidão brasileira se tornou, mesmo totalmente independente dessa fonte, com raras exceções, não houve tentativas de se ampliar o crescimento da população escrava já instalada no Brasil. E a fertilidade das mulheres escravas era baixa. Além disso, criar uma criança por 12 ou 14 anos era considerado investimento de risco, tendo-se em conta as altas taxas de mortalidade decorrente das próprias condições de existência. Então, agora nós iremos falar um pouco sobre a administração, né, das instituições colonial do Brasil a partir do governo geral. Então, vale lembrarmos que não havia especialização clara dos diferentes órgãos como hoje ocorre, né? Tipo, a atividade executiva, judiciária, por exemplo, não estavam delimitadas, mas existiam autoridades que tanto realizavam tarefas de administrar como de julgar questões surgidas entre as pessoas. Então, dessas pessoas existiam aqueles governadores de capitania, que especialmente eram os mais importantes, e acima deles ficava o governador geral. E a partir de 1763, quando a sede do governador foi transferido da Bahia para o Rio de Janeiro, tornou-se então comum e outorga o governador geral pelo rei do título de vice-rei e capitão-geral do mar e terra do estado do Brasil. Os vice-reis então eles tinham extensas atribuições, dispondo do conjunto das forças armadas que representavam e encarnavam à distância a pessoa da monarca português, e o que não era pouco em uma época de contato de comunicações difícil.
Então, os demais órgãos administrativos podem ser agrupados em 3 setores: o militar, o da justiça e o da fazenda. As forças armadas de uma capitania, ela compunhava-se da tropa de linha, das milícias e do corpo de ordenança de uma capitania. Então, era quase sempre composta de regimentos portugueses. Então, para completar o quadro efetivo, as autoridades coloniais deveriam, então, engajar gente branca da colônia. Mas, como poucas pessoas queriam voluntariamente ingressar na tropa em seus níveis mais baixos, as autoridades lançaram mão do recrutamento, que se tornou o espantalho da população. Na Bahia, por exemplo, em fins do século XVIII, logo que começava a ação violenta dos agentes recrutadores, constatava que a carestia dos gêneros alimentícios porque os lavradores abandonaram as roças. E as milícias eram tropas auxiliares que eram recrutadas entre os habitantes da colônia para o seu serviço obrigatório e não remunerado. Quase não se representavam voluntários e o método de recrutamento forçado, principalmente dos pobres, aí imperava. Então, por último, existiam as ordenanças formadas por todo o resto da população masculina, entre 18 e 60 anos, exceto os padres. Ao contrário das milícias, as ordenanças constituíam uma força local e para elas não havia recrutamento. Sua atividade militar limitava somente a exercícios periódicos e a agir quando surgisse na localidade tumultos ou outros acontecimentos extraordinários. Os órgãos da justiça, às vezes com função administrativa, eram representados pelos vários juízes, entre os quais se destacava o ouvidor da comarca, nomeado pelo soberano por 3 anos. Então, para julgar recurso das decisões, existiam os tribunais da relação, os presídios pelo governador ou pelo vice-rei, a princípios só na Bahia e depois na Bahia e no Rio de Janeiro. E, por sua vez, o principal órgão encarregado de arrecadar tributos e determinar a realização de despesa era a Junta da Fazenda, que presidia também pelo governador de capitania. Então, devemos por último fazer uma referência especial a um órgão de poder constituído de membros da sociedade, as câmaras municipais, com sede na vila e na cidade. Elas eram compostas de membros natos, ou seja, não eleitos, e de representantes eleitos. Votavam nas eleições, que eram geralmente indiretas, os homens bons, ou seja, proprietários residentes na cidade, excluído ou artesão, e os considerados impuros pela cor e pela religião, isso é, negros, mulatos e cristãos novos. O campo de atividade das câmaras municipais variou muito. Nos primeiros tempos de colônia, a Câmara, como as de São Luís, Rio de Janeiro e São Paulo, tornaram-se de fato a principal autoridade das respectivas capitanias, sobrepondo-se aos governadores e chegando mesmo, em certo caso, a destituí-los. Então, posteriormente, seu poder diminuiu, refletindo a concentração da autoridade nas mãos dos representantes da coroa. Assim, as câmaras possuíam, então, finanças e patrimônios próprios, que arrecadavam tributos, nomeavam juízes, decidiam certas questões e julgavam crimes como pequenos furtos e injúrias verbais. E cuidava também das vias públicas, das pontes e chafariz incluídos no seu patrimônio. Elas foram controladas, sobretudo até o meados do século XVI, pela classe dominante dos proprietários rurais e expressava seus interesses. As câmaras de Belém e São Paulo, por exemplo, procuraram garantir o direito de organizar expedições para escravizar os índios e as do Rio de Janeiro e Bahia muitas vezes estabeleceram moratória para as dívidas dos senhores de engenho e combateram o monopólio comerciais. Graças ao enraizamento da sociedade, as câmaras municipais foram o único órgão que sobreviveu por inteiro e até se reforçou após a independência. Vamos comentar também um pouco sobre o Estado e a Igreja. As duas instituições básicas
que por sua natureza estavam destinadas a organizar a colonização do Brasil fora o Estado e a Igreja Católica. Embora se trate de instituições distintas, naqueles tempos uma estava ligada à outra. Não existia na época, como existe hoje, o conceito de cidadania, de pessoa com direitos e deveres com relação ao Estado, independente da religião. A religião do Estado era católica e o súdito, isto é, os membros da sociedade deviam ser católicos, todos deveriam ser católicos. Em princípio, houve uma divisão de trabalho entre essas duas instituições. Ao Estado coube o papel fundamental de garantir a soberania portuguesa sobre a colônia, ou seja, dotá-la de administração, desenvolver uma política de povoamento, resolver problemas básicos como a mão de obra e estabelecer o tipo de relacionamento que deveria existir entre a metrópole e a colônia. Então, essa tarefa pressupunha o reconhecimento da autoridade do Estado por parte dos colonizadores que se instalaram no Brasil, seja pela força, seja pela aceitação dessa autoridade ou por ambas as coisas. Então, nesse sentido, o papel da igreja se tornava relevante. Como tinha em suas mãos a educação das pessoas, o controle das almas na vida diária, era um instrumento muito eficaz para vincular a ideia geral da obediência, e em especial a obediência ao poder do Estado. Mas o papel da igreja não se limitava a isso. Ela estava presente na vida e na morte das pessoas com episódios decisivos do nascimento, do casamento e morte. O ingresso da comunidade, o enquadramento nos padrões de uma vida decente, a partida sem pecado, desde Vale de Lágrimas, dependia de atos monopolizados pela igreja: o batismo, a crisma, o casamento religioso, a confissão e a extrema-unção na hora da morte. O enterro em um cemitério designado pela significativa expressão Campo Santo. Então, na história do mundo ocidental, as relações entre a igreja e o Estado variam muito de país a país e não foram uniformes no âmbito de cada país ao longo do tempo. Então, no caso português, ocorreu uma subordinação da igreja ao Estado através de um mecanismo conhecido como padroado real. O padroado, ele constituiu em uma ampla processão da igreja de Roma ao Estado português, em troca da garantia de que a coroa promoveria e asseguraria os direitos e a organização da igreja em todas as terras descobertas. Então, o rei de Portugal ficava com o direito de recolher o tributo devido pelos seus súbitos da igreja, conhecido como dízimo, correspondente a 1/10 dos ganhos obtidos em qualquer atividade. Então, cabia também à coroa criar dioceses e nomear os bispos. Muitos dos encargos da coroa resultavam, então, pelo menos em tese, em maior subordinação da igreja, como é o caso da incumbência de remunerar o clero e construir e zelar pela conservação dos edifícios destinados ao culto. Para supervisionar todas essas tarefas, o governo português, então, criou uma espécie de departamento religioso do Estado, que é a Mesa da Consciência e Ordens. E o controle da coroa sobre a igreja foi em parte limitado pelo fato de que a Companhia de Jesus, até a sua época de Marquês de Pombal, do ano de 1750 a 1777, teve forte influência na corte e na colônia. O controle sofreu outras restrições. De um lado, era muito difícil enquadrar as atividades do clero secular e aquele que existe fora das ordens religiosas. Disperso pelo território, de outro, as ordens religiosas conseguiram alcançar maior grau de autonomia, a maior autonomia das ordens dos franciscanos, mercedários, beneditinos, carmelitas e principalmente os jesuítas, que resultou de várias circunstâncias. Elas obedeciam à regra própria de
cada instituição e tinha uma política definida como relação a questões vitais de colonização com a indígena. Além disso, à medida que se tornavam proprietárias de grandes extensões de terra e empreendimentos agrícolas, as ordens religiosas não dependiam da coroa para sua sobrevivência. Então, padres seculares buscaram então fugir ao peso do Estado e da própria igreja quando havia oportunidade por um caminho individual. Então, um exemplo célebre é de alguns padres participantes da Inconfidência Mineira, que se dedicavam a grandes lavouras e trabalhos de mineração, ao tráfico de escravo e diamante. Então, a presença de padres pode ser constatada praticamente em todos os movimentos de rebelião a partir de 1789. Então, prolongando-se após a independência do Brasil até o meados do século XIX. As razões dessa presença estão pouco estudadas. O historiador José Murilo de Carvalho, analisando então a época imperial, constatou o procedimento conservador dos magistrados como comportamento rebelde dos padres. Então, assim, sugeriu que a rebeldia deles tinha origem em sua extração social, na dificuldade de ascensão na carreira, na atuação mais próxima à população. Então, dessa forma, seria engano estender a todo o clero essa característica de rebeldia, visível, mas excepcional. Então, na atividade do dia a dia, silenciosamente e às vezes com a pomba, a igreja tratou de cumprir sua missão de converter índios e negros e de inculcar na população a obediência aos seus preceitos, assim como os preceitos do Estado. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula falando sobre o Brasil Colônia, e até o próximo vídeo.